Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos para a segunda temporada do nosso podcast Cultura Criativa. Estou muito feliz. A primeira temporada para nós foi um sucesso. Obrigado a todos vocês que comentaram, compartilharam, trouxeram aí uma interação muito bacana com a gente. Com certeza isso a gente busca, que a gente consiga trocar experiências, trazer assuntos interessantes, que a gente possa crescer como pessoa e como profissional nesse âmbito que é a comunicação e cultura nas empresas. E hoje aqui na segunda temporada, estou muito feliz em compartilhar hoje junto comigo o Rafa. O Rafa é o nosso gerente de negócios da Clima e vai participar toda essa segunda temporada comigo aqui, conversando com os nossos convidados. Rafa, seja muito bem-vindo, meu amigo. Estou empolgadíssimo com você aqui, espero que seja uma conversa muito bacana. Também, Ali, obrigado pelo convite, estou feliz de estar aqui, gente, prazer estar falando com vocês e que a gente consiga ter uma conversa aí super legal com os convidados e que essa segunda temporada também seja incrível. Com certeza, cara, vai ser sensacional. Cara, e essas coisas boas acontecendo, né? Então, você já participando comigo, mas uma coisa que não muda no nosso podcast é conversa inspiradora com pessoas inspiradoras. E hoje aqui não é diferente, né, Rafa? Hoje aqui a gente está com um cara fantástico, um baita de um empresário, sim, um baita de um executivo. Elcio, seja muito bem-vindo, cara, muito bom falar contigo. Eu que agradeço o convite, prazer estar com vocês e poder compartilhar um pouco da minha experiência de muitos anos, diga-se de passagem. Então temos bastante coisa bacana para trazer e compartilhar. Legal. E o Elcio, hoje ele está numa posição de diretor executivo da Unidas, né? Diretor executivo de gente da Unidas, né, Elcio? Exato. E até abrindo um parênteses aqui, eu tenho uma relação muito boa com o Elcio. Ele é uma pessoa que foi o meu mentor um tempo atrás. Ele vai contar um pouquinho da história dele, onde a gente se cruzou. Mas é um cara que eu tenho um grande respeito, uma grande admiração. E Elcio, estou muito feliz, cara, de você estar aqui para a gente conversar um pouquinho mais, né? Falar um pouco da tua jornada essa jornada profissional, que com certeza é uma jornada ímpar, né? Inspiradora, o cara que você é como executivo, como pessoa. Estou muito feliz aqui. E, cara, tenho certeza que a nossa audiência, né? Que são pessoas de comunicação, tem executivos de mercado nos assistindo, com certeza vão poder olhar, se inspirar e, obviamente, né? Crescer no âmbito pessoal e profissional. Então, obrigado pela tua presença aqui. E vamos que vamos, né? Eu queria, então, antes de começar, fala um pouquinho pra gente, Elcio, da tua jornada lá de trás, antes de começar ali com, né, Unidas e tudo mais. Como é que foi, assim, né, o Elcio, né? Você é formado em quê, cara? Bom, eu comecei minha jornada com 15 anos de idade, né? Isso é um negócio que eu destaco, porque hoje raramente uma pessoa começa no mercado com 15 anos de idade. E a legislação na época permitia, né? Eu acho que isso foi uma transformação que aconteceu, que eu particularmente acho que perdemos enquanto mercado, porque o jovem hoje dificilmente ele começa com 15 anos. Mas eu comecei com 15 anos por uma decisão particular, né? Sou de pais de família simples, e eu sabia que se eu quisesse vencer na vida, eu precisava me virar sozinho. Legal. Então era interessante, porque meus amigos de rua, né, a gente se reunia antes, até 14 anos, para jogar conversa fora, jogar o futebolzinho depois da escola, e um belo dia eu decidi trabalhar e eu não tive mais essa oportunidade. Então eu saía de casa, eu lembro bem essa imagem, eu saía de casa para ir trabalhar, pegar o ônibus para ir trabalhar, e eles brincando, né? Então, sim, mas são escolhas. Eu acho que a vida me ensinou muito que tudo são escolhas, né? Com certeza. E eu acho que tomei a decisão correta. Com 15 anos eu comecei a trabalhar, eu recebi uma proposta, né? Eu estava inquieto, recebi uma proposta e acabei entrando no Banco Nacional, né? Para muitos, né, hoje, essa juventude, quando eu vou fazer palestras em universidades, eu falo Banco Nacional, poucos lembram. E quando eu falo de Ayrton Senna, que foi na época patrocinado pelo Banco Nacional, pasmem vocês, muita gente não lembra quem é Ayrton Senna, né? É um negócio que me chama a atenção. Hoje não, com o filme, YouTube e tudo, né? Acaba tendo, mas até um tempo atrás eu falava do Banco Nacional, muitos não sabiam o que se tratava. Eu falava de Ayrton Senna, muitos também não entendiam o que era. E uma imagem bem característica, né, do Ayrton Senna é aquele bonezinho azul. Se eu falar que eu lembrei disso, porque eu não conhecia o Nacional. Tá? E aí, eu falei, então agora que tu tá falando do banco, eu lembrei do boné azul e nós só falei, então tá, agora eu me lembro. Mas eu conheci o Ayrton Senna. Tá? Aliás, pegando esse gancho, meu primeiro emprego foi no Banco Nacional, no RH,
né? E o papel, minha primeira função era separar boné do Ayrton Senna, separar camisetas do Ayrton Senna, cartazes do Ayrton Senna e mandar para as agências do Banco Nacional no Paraná. Então eu era meu papel era centralizar esses materiais promocionais e distribuir para as agências, né? E eu achei sensacional. Eu falei, pô, RH é maravilhoso, né? Pô, Ayrton Senna estava no auge, e eu separava e mandava para as agências, os gerentes de agência, não sabia quem estava no outro lado do telefone. Ah, por favor, se consegue. Eu falei, não, para você é 5, para você são 10. Mal ele sabia que era um moleque de 15 anos que estava recém começando uma carreira. E nessa ocasião eu achei sensacional. Eu falei, pô, RH é bacana de trabalhar. Mais tarde eu fiquei sabendo que isso era marketing, né? Que lá no Banco Nacional, por acaso, por engano, estava dentro do RH. Mas comecei minha carreira ali, e acabei rodando dentro do Banco Nacional por mais áreas de recursos humanos. Fui para a área de folha de pagamento, fui para a área de treinamento, até que um certo tempo, o Banco Nacional, a Telepar, né, a empresa de telecomunicações do Paraná naquela ocasião, antes da privatização, era cliente do Banco Nacional. E eu precisei, em um determinado momento, entregar uma correspondência lá na Telepar. Quando eu chego em frente do prédio da Telepar, uma fila enorme, né? Eu, curioso como era, eu falei, pô, eu vou ficar nessa fila, né? Deve ser coisa boa. E aí, se tem fila, é coisa boa, né? Se tem fila, é coisa boa. E aí eu fiquei nessa fila e até um momento eu perguntei o que é? Fila para concurso público. Eu falei, opa, para que cargo? Para auxiliar, assistente. Vou ficar. Fiquei, passei no concurso público. Como eu tive uma pequena história, já tinha em torno de 3 anos em recursos humanos, que não era bem RH, né? A história do marketing que eu falei para vocês. Isso já estava o quê? Com uns 18, 19? Já estava com uns 18 anos. E aí acabei passando no concurso público e fui contratado. Como eles olharam o meu currículo, né, de um único emprego, trabalhava em RH, me direcionaram para o RH da Telepar. E eu entrei na área de recursos humanos e na área de recrutamento e seleção. Nessa ocasião, eu estava com 18, 19 anos e eu estava fazendo concurso para vestibular, né? Então, vestibular para entrar na faculdade. Meu objetivo era, no primeiro momento, direito, em segunda opção, administração. Eu gostava desses cursos. E aí eu acabei, como eu conhecia na prática concursos, né, em função do vestibular, teve a nova Constituição de 88, que acabou determinando que as empresas de economia mista eram obrigados a fazer concurso público, que até então, até 1988, só fazia esse concurso público instituições do governo, né? Mas empresas de economia mista, onde o governo tinha participação, mas tinha participação particular, né, de empresas privadas, não era obrigado. A partir daí, precisou fazer. E eu acabei sendo na frente dos meus colegas de trabalho lá, porque eu fazia concurso para vestibular. Então eu sabia como é que funcionava, como é que era mais ou menos a organização, como vestibulando, né? E perguntaram, quem que poderia ajudar no concurso público? Naturalmente, eu com 18 anos levantei a mão e falei, deixa que eu toco. O pessoal ficou meio assustado, falou, pô, mas de novo, né, um moleque de 18 anos vai tocar. E a gente acabou conduzindo, junto com naturalmente, equipe de recrutamento e seleção, mas eu meio que liderei desde a parte de instalamento, da parte de como é que se faria a divulgação de convocação, de resultado, tudo fiz exatamente, né, igual como eu participei no vestibular. Inclusive com os campos, né? Então, alugamos a PUC, alugamos o Centro Politécnico, alugamos a Tuiuti para fazer esse concurso público, né? Nos moldes que a legislação determinava. Foi um sucesso, né? Claro, méritos de toda a equipe que trabalhou junto, mas eu tive uma participação bastante importante, que toda a parte de instalamento, convocação de pessoas para ficar na sala, a parte de chamadas para os concursos públicos e tal, eu estava coordenando, mesmo estando com 18, 19 anos, né? Isso deu tanta repercussão que aí Telebrás, que era a instituição do governo que unia todas as empresas de telecomunicações local, me chamou para dar uma palestra,
dar uma palestra para todos os RHs de todas as demais empresas, eram 26 empresas estaduais, que precisariam fazer concurso público e não sabiam nem por onde começar. Daí foi de novo lá um moleque atrevido lá dar uma palestra, e aí eu lembro de um auditório de mais ou menos umas 500 pessoas, eu fui falar qual a experiência que a gente fez e os pontos que deram certo e os pontos que precisariam ser melhorados. E como que você se sentia nesses momentos? Porque eu vejo que você se expunha muito a isso, né? Você corria o risco, né? E eu sei que tem muitos benefícios também, particularmente eu acredito nisso, né? Quanto mais você se expõe, mais aprendizado você tem, né? Sim. Mas você não deixava de ficar nervoso também, né? Como é que era esse teu sentimento de estar aí, de chamar a responsabilidade para você? É um negócio curioso, porque assim, eu sempre tive facilidade em falar em público, né? E isso acho que é uma característica minha e que me ajudou muito. Uhum. Então mesmo, né, eu comentei com vocês que eu entrei com 15 anos no mercado de trabalho. Nessa época eu estava com 20, então eu já era... Estava experiente. Já era experiente. Era quase sênior, com 5 anos de experiência e 20 anos de idade. Então pela idade sim, né, não deveria ser experiência, mas como eu comecei cedo e sempre fui uma pessoa muito curiosa, querendo aprender, querendo crescer, eu acabei fazendo muitas alianças. Desde o começo eu fazia muita aliança, dizendo assim, me ensina isso, como é que é isso, né? Eu era uma pessoa muito interessado e curioso, né? Elcio, acho um ponto importante que você colocou e me chamou muita atenção na tua fala. Desde o começo, né? Você com 15 anos, você comentou que você quis sair, você se sentiu incomodado e você quis ir trabalhar com 15 anos. Isso. Muitas vezes, e concordo muito contigo, hoje em dia a gente não vê, né, essa juventude trabalhando, não pode, né? É visto com maus olhos isso e não pode e tudo mais. O fato de você tomar essa iniciativa, de ser inquieto, buscar a coisa acontecer, você vai abrindo novos horizontes e isso, consequentemente, vai te levando a caminhos interessantes. Por exemplo, se você não tivesse tomado aquela iniciativa lá atrás de querer trabalhar, né, ir lá no Banco Nacional, por exemplo, talvez você não encontraria a fila na Telepar para poder se inscrever. Sim. E assim a coisa vai acontecendo, né? Então, hoje, até fazendo uma alusão, uma comparação com os jovens de hoje e você lá atrás, olha a diferença que a gente vê e que eu vejo hoje, talvez você até possa falar um pouco mais sobre isso no andar da nossa conversa, a questão da proatividade dos jovens hoje em buscar o que é seu. Ou seja, muitas vezes transferem uma responsabilidade para a empresa, né? E falam assim, eu preciso crescer, mas a empresa tem que dar oportunidade. É uma inversão de valores, né? E você mostrou na prática, em vários exemplos, que não. Né? Hoje você chegou na posição que você está contando a tua história, mas com certeza muito por iniciativa. Sim. E essa iniciativa com 15 anos, eu tenho certeza absoluta que ela continua hoje. Né? Não. Como que você vê isso aí, cara? Eu acho que, né, como eu comentei, né, eu acho que as pessoas têm que... quem é o principal responsável pela sua carreira é você mesmo. Né? Eu acho que a empresa ela tem que dar os caminhos, ela tem que dar orientação, disponibilizar recurso, mas você tem que ir atrás, né? Então, ao longo desses 40 anos, né, eu completei 40 anos em recursos humanos, o que eu mais identifiquei ao longo desse ano e que não tem mudado muito é o perfil de muitas pessoas que esperam que a empresa faça tudo por elas. Uhum. A empresa não vai fazer tudo por elas, ela vai dar o caminho, ela tem a obrigação de direcionar, mas quem tem que ir atrás, quem tem que buscar é o próprio interessado. Né? E eu sempre fui interessado nisso, né? Uhum. Em querer trilhar novos caminhos e querer crescer. E uma coisa que aí eu não sou muito paradigma, né? Então tem muitas pessoas ao longo desses 40 anos me procuravam e falavam assim, Elcio, estou fazendo meu planejamento de carreira, como é que foi o seu planejamento de carreira? E eu falo, cara, eu vou te frustrar, porque eu não fiz um planejamento de carreira, né? E não fiz por quê? Porque as coisas aconteceram tão naturalmente que quando eu vi eu já estava ocupando grandes posições com pouca idade, né? Então, continuei na Telepar por mais um tempo, depois desse período, né, de concurso público, de virar referência para a Telebrás, para todas as empresas que queriam implementar concurso público e tal. E quando eu vi eu já estava, né, assumindo posições maiores dentro da Telepar. E eu acabei sendo, né, o gerente, o primeiro gerente, o mais jovem gerente, dentre todos os gerentes que tinha na Telepar. Na época tinham 6 mil funcionários. Né? E eu assumi uma área com 26 anos de idade. Né? Então, a primeira gerente. E dentro da estrutura, né, existia coordenação, existia supervisão, coordenação, gerência, e eu acabei indo direto para a gerência. Claro, fruto de competência, fruto de trabalho, mas fruto de relacionamento. Né? Então, uma das coisas que eu sempre considerei muito forte é você formar alianças. Você não faz nada sozinho.
né? Você nem deve fazer nada sozinho. Mas você tem que formar alianças, né? E quando eu falo alianças, não é, trabalho com interesse. Não, você naturalmente forma aliança com ganha-ganha, né? Você ajuda outra pessoa te ajuda, e quando esses dois estão crescendo. Então, eu assumi essa gerência. A primeira gerência que eu assumi foi a gerência de benefícios. Isso você tinha quantos anos, Elcio? Quando você assumiu essa gerência? 25 anos. 25 anos. Jovem, né? Uma gerência super jovem. E você sentiu uma dificuldade de relacionamento? Porque se for imaginar, a característica da empresa, provavelmente tinham pessoas mais antigas nesse mesmo cargo. E você provavelmente era a pessoa mais jovem dentro desse cargo, com pares, né? Pessoas mais velhas. Sim. E como que você lidou com isso? Porque deve ter tido um desafio muito grande, né? Sim. Eu tive bons mentores, né? Eu acho que você tem que se cercar de pessoas que você olha, se inspira nela e fala, esse é um exemplo para mim. Eu tive bons mentores dentro da Telepar. Aliás, a Telepar foi uma escola, né? Em todos os sentidos. A empresa, apesar de ser uma empresa comandada, né, pelo governo, uma economia mista, que tinha participação no governo, tinha suas limitações, mas era uma escola. Investia-se muito em desenvolvimento, dava muita oportunidade de crescimento, e eu acabei surfando essa onda, né? Então, a minha trajetória na Telepar, e como eu falei, é uma escola que muitos dos aprendizados que eu tive na Telepar eu levo até hoje comigo, porque realmente foi diferenciado. Então, essa oportunidade eu tive, né? Eu precisei só estar pronto e assumir esse papel, né? Mas tive eu não tive resistência. Eu acho que a palavra resistência é uma palavra forte. Mas eu tive muito que provar, né? Provar que eu estava lá por minha competência. E de fato era, porque eu não tinha padrinho, não tinha nada, como eu falei. Processo meritocrático, né? Eu vinha de uma família, né? Meu pai, ele foi minha inspiração, né? Como a maioria dos pais são para os jovens, para os filhos. Mas meu pai trabalhou 40 anos, né, numa única empresa, e sempre contou isso com muito orgulho, e sem tirar férias, né? Olha lá. Então, assim, hoje, se eu falo isso, né, que eu trabalhei 40 anos sem tirar férias, os jovens, as pessoas não vão entender, vão falar pelo contrário, né? Você foi enganado, você foi enrolado, você, né, não teve qualidade de vida, não viveu o que deveria, mas era um propósito. Na época, né, antigamente, na época do meu pai, quanto mais tempo você ficasse numa empresa, melhor. Sim. Hoje, se fica mais de 3 anos, muita gente já olha, por que você está mais de 3 anos? Você não vai crescer, você tem que sair. E essa é uma coisa que, se for olhar nesses 40 anos, eu tive 5 empresas, né? Então, o meu perfil é de ficar muito tempo numa empresa, mas estagnado, não. Em todas eu tive crescimento, e aí volta aquilo do planejamento. As coisas começaram a acontecer sem eu ter que sentar, colocar numa planilha exatamente o passo a passo que eu ia seguir. Por isso que eu não sou um bom exemplo. Quando as pessoas me perguntam, qual a dica que você dá pra gente em termos de planejamento? Eu falo, olha, eu posso dar dica conceitual, mas no meu caso foi diferente, né? Mas, como eu falei, não tinha uma resistência, eu não enfrentei resistência, mas eu tive que provar. Então as pessoas falavam, será que aquele moleque que assumiu a primeira gerência, né, com 25 anos, era o gerente mais novo na Telepar, tem capacidade? E aí eu, né, naturalmente tinha que provar. Então eu acho que eu precisei muito mais me dedicar, né, muito mais ter ações concretas do que eu estava fazendo ali para mostrar que eu tinha capacidade e competência. Mas como eu tinha boas alianças formadas, isso me ajudou muito, né? Mas avançando um pouco na história, quando chegou em 98, quase 10 anos depois que eu entrei na Telepar, houve uma decisão do governo de privatizar o sistema Telebrás, né? E dentro da privatização, como eram, né, empresas estaduais, não tinha uma matriz. E aí o governo decidiu por vender todas as empresas de telecomunicações ao mesmo tempo. Então o que foi feito? Criou-se 3 blocos, né, onde um bloco era São Paulo, a Telesp, que era a maior empresa de telecomunicações do país naquele momento, juntou outras empresas do Norte e Nordeste, criou-se uma Tele Centro-Sul, uma Telemar, que pega toda a parte litorânea do Norte e Nordeste ali, e criou-se a Tele Centro-Sul, que a Telepar era uma das empresas que participava. Não tinha uma sede, mas iam se vender em bloco, criou-se uma sede em Brasília.
próximo à Telebrás. E aí precisou-se criar esse headquarter, né, dessa empresa. E eu recebi um convite de ir para Brasília, né, como eu já tinha tido experiência em Brasília, em Telebrás, eu recebi um convite para ir junto, né, com o antigo diretor nosso de RH, da Telepar, ir para lá para compor essa equipe. Então eu fui para Brasília para tentar cuidar do que a gente chamou de data room, né? Ou seja, os investidores, né, que era Deutsche Telekom, era France Telecom, era Telefônica e tal, que queriam comprar essas empresas, elas queriam informações de headcount, turnover, salário e tal. E aí eu fiquei em Brasília agregando todas as informações. Então vinha uma demanda por uma informação de pessoas, eu entrava em contato com cada um dos RHs locais para tentar identificar os números para poder passar para esse potencial interessado. Houve a privatização, a Telecom Itália com o Grupo Opportunity, um grupo de investimento brasileiro, eles fizeram um consórcio e compraram a Brasil Telecom, o que virou Brasil Telecom mais tarde, era a Telecentro-Sul. Só que assim, era uma empresa que você eram 8 RHs, que eram tudo estaduais. Então você tinha 8 RH, você tinha 8 financeiro, 8 presidentes. E tudo com processos diferentes. Tudo com processos diferentes. E todos com empresas que eram geridas como se fosse empresa pública. Não era uma empresa voltada a mercado, né? Então, essa transformação toda eu acompanhei. E foi a minha primeira experiência em termos de acompanhar de perto uma mudança de cultura. Porque assim, nós tínhamos 8 empresas estaduais. A primeira coisa que nós tivemos que fazer, eu estava em Brasília, foi sair, né, pegar um avião e ir estado por estado, desligando os diretores de RH, os diretores, os presidentes e tal. A gente foi estado por estado fazendo esse processo chato, né, ruim, que é a pior parte de RH, que é desligar pessoas, mas necessário. Né? Até mesmo porque assim, você não podia, numa empresa única que foi privatizada, ter 8 presidentes. Né? Sim. Teria um. Então a gente teve que fazer essa transformação. Nessa ocasião, eu continuei em Brasília, recebi o convite de continuar em Brasília, e a gente começou a desenhar, né, o que seria essa nova empresa. Não era chamada Brasil Telecom ainda, né? Logo no início começou a ser gerida por um grupo de italianos que vieram da Itália para fazer a gestão e um grupo indicados por esse Banco Opportunity. E tínhamos nós que éramos funcionários de carreira. Estando lá, a gente começou a fazer os primeiros junções de empresa, né? Então vamos trabalhar para ter uma folha única, um plano de saúde único, pacote de benefícios único, políticas, procedimentos de RH único. E não só RH, mas todas as áreas. A financeira começou a trabalhar nesse trabalho de fazer esse trabalho de unificação de procedimentos e políticas, né? Então foi um período bem bacana. Só que a gente sabia que ia necessariamente desligar não só o presidente dessas empresas estaduais, mas um grupo maior, porque nós tínhamos muita sobreposição. Então eram 8 RHs, 8 financeiras, 8 jurídicos, 8, né? E aí nós criamos, já tinha um diretor de RH na ocasião, era um diretor que tinha vindo da Alpargatas, que depois virou amigo pessoal. Ele veio como o primeiro diretor da empresa privatizada, tinha um presidente novo, que também tinha vindo de mercado, era um ex-Shell, que tinha assumido essa empresa, e era tudo novo. E eu trabalhei muito nesse desenho, né, do que seria um primeiro RH centralizado. Né? Então foi uma experiência incrível. Só que, como eu falei, nós tínhamos que desligar pessoas, naturalmente. Mas pô, você vai desligar, e esse é um conceito que eu passo muito para os jovens, né? Faça da forma responsável. Né? Da mesma forma que se contratou e encantou essa pessoa, no processo de desligamento, você não vai encantar, mas faça de uma forma respeitosa. E a gente daí para fazer, a gente tinha como alvo desligar em torno de 5.000 pessoas, porque juntando essas 8 empresas estaduais, nós estávamos em torno de 14 a 15 mil, e a gente entendeu que num primeiro momento se teria que desligar algo em torno de 5.000 pessoas, que eram as sobreposições que existiam. Criamos um programa chamado Projeto Amanhã. O que era o Projeto Amanhã? A gente, através de uma consultoria, nós desenhamos esse processo onde sabíamos quem teria que ser desligado,
né? Mas a gente queria primeiro ver quem gostaria de sair. Então, o projeto amanhã consistia em dar a opção da pessoa escolher se ela queria sair. Formato inicial é um PDV. Então a gente, voluntário, né? Mas não só isso. A gente tinha... se você tem um sonho de montar um negócio, um pequeno empreendimento, a gente tinha uma célula que ensinava essa pessoa a montar esse pequeno empreendimento. Legal. Eu quero só me recolocar no mercado. Então, nós tínhamos uma célula que trabalhava na recolocação. Eu quero me aposentar. Nós criamos uma célula que ajudava a pessoa a cuidar da tramitação de documentos para buscar aposentadoria. E daí nós tínhamos uma célula que era só o PDV. Tipo assim, eu só quero o dinheiro ir embora. Ok. Então, tinha umas 4 situações e esse era o projeto amanhã. E foi um sucesso tão grande que depois que a gente conseguiu o objetivo, 5.000 pessoas saíram. Até hoje, quando eu vou para Campo Grande, tem uma floricultura perto do aeroporto, que o dono é um dos caras que saiu pelo projeto, né? Tem pessoas hoje que tem bares, tem restaurantes que saíram naquela época, né? E isso foi um negócio muito gratificante, porque a gente fez uma demissão responsável. Tipo, eu precisava fazer, mas faço de uma forma responsável, né? E esse é um conceito que eu levo para a vida toda e passo isso muito para o meu time, nas empresas que eu passei. Mas, Nelson, mas que legal. Isso a gente está falando em quê? Isso era... O que era? Começo dos anos 2000? 2000. 2000, mais ou menos. 2000. Olha que bacana, porque assim, a gente está falando agora em 2025 e confesso que eu, particularmente, nunca vi algo tão respeitoso. Lógico, já vi muitos processos muito respeitosos e tudo mais, mas eu nunca vi esse de trazer uma célula, como você comentou, para desenvolver e dar a oportunidade para a pessoa dar um próximo passo. Então, na verdade, não é que ela estava terminando um ciclo, mas estava dando um passo para um sonho. Exatamente. E talvez você conseguiu proporcionar isso. Isso é muito legal, porque a gente fala exatamente sobre cultura, né? Sim. Eu não sei se... Até eu ia te perguntar muito, porque assim, imagine, 14.000 pessoas, um overlap de 5.000 pessoas, você precisa tirar 5.000 pessoas da empresa. Com certeza, o ambiente estava um ambiente um pouco tenso. Um pouco não, bastante tenso, né? E o aspecto de cultura ali dentro, né? Tinha alguém de comunicação olhando para uma parte estratégica para criar uma linha tênue para poder coordenar muito bem isso, junto com as tomadas de decisão? Era alguém do teu time? Era você que fazia? Como é que era isso aí? Na ocasião, a gente precisou contratar uma consultoria para nos ajudar nisso também. Sim. Por quê? Porque cada empresa estadual tinha seu modelo de comunicação, né? Então não tinha um negócio que eu apertava o botão e chegava a informação para todo mundo. Mas a informação era única. Eu tinha que fazer chegar essa informação para todo mundo. Então a gente contratou uma consultoria na época para nos ajudar a desenhar esse plano de comunicação, né? Esse primeiro plano de comunicação para tentar reduzir o impacto da melhor forma possível, né? E essa consultoria foi muito feliz porque ela entendeu a forma de comunicação em cada uma das regiões, cada um dos estados. E ela foi efetiva chegando e nos ajudando a fazer essa comunicação em cada estado. A mensagem era única, mas a forma a gente respeitou o que cada estado era. As características de cada região, das pessoas. E isso foi muito bacana. Bom, conseguimos fazer o desligamento dessas 5 pessoas, né, como eu falei, dessa forma. Na mesma época que as outras duas empresas de telecomunicações, né, que eu falei que eram 3 lotes, né, um virou a Brasil Telecom, mas tinha a Telesp, que virou Telefônica depois, e depois a região da Telemar, né? Não adotaram, acabaram não adotando isso por decisões de cada companhia. Só que o número de ações que nós tivemos posteriormente foi mínimo. Perto do que as outras tiveram. Né? Na época, uma Telefônica, eu acompanhei muito de perto, a gente estudava o que estavam se fazendo no mercado. Simplesmente chegou, desligou e não preciso mais de você, obrigado. Zero respeito, né, na hora. Eu não diria nem assim, não cheguei nem a conseguir identificar um zero respeito, mas não tiveram faltou um tato. De ir além. Eu digo assim, a gente foi além. E a gente foi tão além que um dia, conversando com o sindicato em Brasília, os sindicatos naquela época, recém-governo Lula tinha assumido, os sindicatos estavam empoderados, né? Conversando com o sindicato, a gente fez uma parceria com eles, inclusive, porque eles entendiam também que precisava fazer desligamento. Não tinha essas pessoas o que fazerem, né? Tinha um overlap muito grande. Quando eu me reuni com eles para anunciar que a gente estava encerrando o programa amanhã, o sindicato olhou e falou, não pode encerrar. Eu falei, não, peraí.
o programa amanhã só existe por causa da demissão. Você está dizendo que não quer que encerre? Você quer que continue as demissões? Não, pelo amor de Deus, não é isso, mas é que a forma com que vocês fizeram, a gente nunca tinha visto. Né? Então, assim, e a gente acabou, né, ganhando um prêmio da época da Associação Brasileira de Recursos Humanos com esse projeto amanhã. Então, não me recordo de ter tido outros prêmios dado por uma associação de recursos humanos em relação à demissão de pessoas, porque demissão de pessoas é uma coisa curioso, né? Que a RH não gosta de fazer. Muitas vezes precisa fazer. Infelizmente, se você quer valorizar uma ação de uma empresa, a primeira coisa que se decidem vamos reduzir quadro de pessoal, que isso automaticamente reduz custo e o mercado vê com bons olhos, aumenta o valor das ações. Então, essa é uma das coisas que é chato de conviver, mas é uma coisa que eu convivo há muito tempo. Né? Fizemos isso, transformamos a Brasil Telecom. Eu recebi o convite para ir para Campo Grande, cuidar. Nós dividimos a Brasil Telecom na época em 3 regionais e eu recebi um convite para ir para Campo Grande para fazer esse projeto amanhã, coordenar lá em Campo Grande. Né? Então, lá eu cuidava do Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Rondônia e Acre. Então, eu acabei viajando muito por essas regiões, esclarecendo o que era esse programa amanhã. Então, eu participei da concepção do programa e aí eu acabei indo para essa região para fazer o processo em loco. Né? Na ocasião, até um fato curioso, meu filho estava para nascer. Né? Meu primeiro filho. E naquela ocasião, eu não podia sair daquela região. Na época a gente optou por ter o Rodrigo lá em Campo Grande. A minha esposa, na ocasião, preparou um monte de kit, né, para alguém que fosse visitar, receber o kit e tal. E no fim entregamos né? Porque ninguém queria visitar. Nessa altura, como a gente chegou lá e as pessoas sabiam que a gente ia para fazer esse trabalho necessário, com respeito, mas tinha que fazer, eu acho que as pessoas pensaram, eu não vou nem chegar lá porque vai lembrar de mim, uma dessa eu vou estar na lista. Mas aí a pergunta, a pessoa que recebeu, ela não era... Foi a que me levou para lá. Então tranquilo. Depois estava seguro, né? Estava seguro. Mas foi curioso, porque realmente, né, foi feito, sei lá, 20, 30 lembrancinhas, né, para quem fosse visitar a gente, fosse visitar meu filho no hospital, e acabou entregando um ou 2, não lembro, mas um número muito pequeno. E aí, claro, não era nada contra mim, mal que me conheciam, mas, não quero chegar perto, daqui a pouco sou lembrado e vou para a lista, né? Então foi uma experiência, nesse período, eu fiquei 1 ano e meio lá, meu filho nasceu lá, hoje ele está com 25 anos, daí depois eu fui transferido de novo para a Matriz e voltei para Brasília, onde eu fiquei até 2006. Chegou um momento que, e aí eu aprendi muito a questão de governança. Né? Chegou um momento que eu voltei para Brasília e eu assumi a gerência de remuneração e planejamento estratégico da Brasil Telecom, baseado em Brasília. E começou uma briga muito grande entre os acionistas. Até hoje, quando você participa de algum programa de formação de conselheiros, isso é debatido, em geral, é debatido em reunião. Foi o maior caso de briga de sócios dentro de uma empresa, dentro dessa briga de acionistas. E por que isso aconteceu? Porque foi feito esse consórcio para comprar a Brasil Telecom, para comprar o que era Tele Centro-Sul, que depois virou Brasil Telecom, Grupo Telecom Itália, grupo fortíssimo da Itália, contra um grupo de investimento, um fundo de investimento brasileiro, Opportunity. Isso eu posso contar porque é público, como eu falei, está na literatura, inclusive. Mas naquela ocasião, quem mais aportou dinheiro foi a Telecom Itália. E a Telecom Itália, aportando dinheiro, o Banco Opportunity sendo minoritário, então vieram para assumir a Brasil Telecom logo que compraram. Só que esqueceram de ler o que estava em contrato. O contrato, que foi elaborado, né, por um grupo de advogados, orientado pelo Banco Opportunity, que o contrato deveria ser em português, né, já que era no Brasil que ocorria a sociedade, constava que, mesmo a Telecom Itália sendo a majoritária em termos de aporte de capital, o Banco Opportunity, com 1% das ações, ia assumir a gestão, o controle da empresa. Então, na ocasião, logo da privatização, vieram 40 italianos. Eu lembro que eu estava em Brasília,
fiz toda a organização, mandando ônibus para buscar os italianos e tal. Uma semana depois eu estava colocando esses 40 italianos no avião e mandando de volta para a Itália. Ficaram 2 italianos só, porque quando eles chegaram aqui se depararam que tinham sido enganados. Né? Tinham sido enganados porque a gestão não estava na mão deles, por mais que o capital maior tivesse sido aportado por eles. E aí começou uma briga. Foi uma briga na justiça que acabou indo parar, inclusive, no governo, envolvendo o governo. E esse foi um caso que foi considerado como o maior caso de traição, porque quem assinou o contrato dando esse poder para o Banco Opportunity assumir, era a representante da Telecom em Itália, que depois virou presidente da Brasil Telecom, sendo indicado pelo Banco Opportunity. Ou seja, será que tinha alguma coisa prevista, né? E, tanto é que mais tarde acabou sendo declarada como persona não grata na Itália, ela não podia nem pisar na Itália, né? Apesar de ser italiana. Então foram fatos, né? E como posso falar publicamente, porque realmente está na literatura e isso foi público. Mas o fato é que o Banco Opportunity, como fundo de investimento, fez uma bela gestão da empresa, mas convivia com essa briga, né, interna entre os acionistas. E o negócio começou a até extrapolar, né? Extrapolar porque quando ia ter uma reunião de conselho, reuniões mensais de conselho, eles marcavam um determinado lugar, né? Em geral era dentro da Brasil Telecom em Brasília, e aí nos pedia para não deixar entrar os conselheiros da Telecom Itália para participar da reunião. Então era aquela operação de guerra, né? A gente cumpria a ordem, tinha que cumprir. Não deixa ninguém entrar, ninguém entra, ninguém sai do prédio. E aí a gente tinha que cumprir ordens, né? O nosso papel ali não era julgar, e sim cumprir ordens, e a gente bloqueava, né? E aí vinham com polícia, os conselheiros, não deixavam entrar, bloqueava. E aí eu tinha que administrar uma situação interna, porque normalmente as reuniões eram 1h da tarde, tinha um funcionário do Brasil Telecom que tinha que sair para ir buscar filho, levar filho na escola e tal. No almoço. Ninguém entrava, ninguém saía. Começava a reunião do conselho, faziam a ata rapidinho, assinavam, colocavam como os conselheiros indicados pela Telecom Itália ausentes. Em meia hora eu abria os portões, aí todo mundo entrava a polícia, entrava tudo. E chegou uma hora, a Brasil Telecom começou a aparecer mais no caderno policial do que no caderno de economia. E aí o meu pai me ligava de Curitiba para Brasília e falava: filho, você não está metido com isso não, né? Eu falei: pai, uma das coisas que sim, foi positiva nesse processo, se é que pode dizer assim, é que eles respeitavam a minha posição como funcionário de carreira. Então, em nenhum momento pediam para eu fazer alguma coisa ilegal, né? Sim. E aí eu não tinha nenhum envolvimento com isso, e eu não tinha nenhum partido, né? Então, eu procurei, e outros colegas meus, a gente procurou se tornar neutro, né? Ou seja, a gente não toma partido nenhum dos dois, a gente está ali executando nossa tarefa. Claro que a gente se reportava a um diretor, que reportava a um presidente, que era indicação do Banco Opportunity, tá? Mas em nenhum momento foi pedido para a gente fazer alguma coisa irregular, exceto situações como essa, né? Não entra ninguém, não sai ninguém. Tá bom. Depois a gente descobria que era por conta da reunião do conselho. Outro exemplo. Teve um momento que a Telecom Itália conseguiu uma liminar na justiça contra o Banco Opportunity e tinha que citar a Brasil Telecom. Chegava uma ordem para a gente dizendo assim: olha, na época era fax, né? Os mais jovens nem sabem o que é isso, mas desliga todo o fax do Brasil inteiro. Porra, Brasil Telecom era do Acre ao Rio Grande do Sul. A gente tinha que fazer com que todas as áreas desligassem todos os fax para não ser citado numa sexta-feira. Por quê? Porque eles já conheciam o conteúdo, tinha sábado e domingo para preparar a defesa, aí chegava a citação numa segunda-feira, quando eles os advogados já tinham pensado de como iria defender aquela notificação, e ganharia prazo, porque a partir do momento que você é citado, você teria 5 dias para preparar uma resposta. Então começou a ter quase que uma guerra interna, e foi ali um exemplo que eu tive muito claramente na questão de governança, né? O que fazer, o que não deve fazer, como agir. E isso é um ensinamento que eu trago, inclusive, para o meu negócio, né? Mas daqui a pouco eu vou falar um pouco do meu lado empreendedor, mas são lições que eu trouxe daquela época, né?
E isso te ajuda, né, Elcio, com certeza, não só na carreira, na parte profissional, mas como pessoa, né? Moldar como pessoa, porque eu sempre defendo isso e para mim, eu acho que eu não consigo desassociar, igual o pessoal fala, você já deve ter ouvido falar com certeza. Ah, você entra na empresa, esquece o lado pessoal, aqui é só o profissional e vice-versa, tá em casa. Eu particularmente não acredito nisso, né? Eu acho que a gente é uma pessoa só. Acho que não, tenho certeza. Na empresa, em casa. Se você tá mal na empresa, você leva isso para casa. O que a gente tem que tentar fazer é equilibrar, né? Isso. Mas eu acho que esse tipo de situação, você, né, num auge de uma tensão, isso te molda caráter, acredito eu, né? Isso te molda a pessoa, Elcio, que hoje é um grande executivo, mas com certeza muitas lições aprendidas lá de trás, e que hoje é uma pessoa dessas características, né, tão positivas, e que conecta isso como um profissional, como executivo, e que obviamente te ajuda a tomar as decisões certas, as melhores escolhas, e realmente passar essa experiência toda que você está contando para nós, para os mais jovens, que talvez não vão viver isso, talvez nem saibam que é isso, né? Exatamente. Mas eu acredito muito nisso. Não sei qual é a tua opinião, Elcio, em relação a isso, nessa divisão que o pessoal fala muito, porque isso entra muito em cultura, né? Eu como eu falei, né, eu acho que você tem que se manter neutro, né, se manter seguindo os teus valores, né, e eu acho que esse é um ponto muito forte, né, de você trabalhar em cima daquilo que você acredita, aquilo que estão de acordo com os teus valores. Nesse exemplo, né, o meu pai ligava e falava assim, filho, você não está metido, não tem nada com isso e tal. E eu, né, nesse lado, respeitava muito a forma com que a gente agia, de uma forma neutra. Né? Não, e a preocupação do teu pai é muito genuína. O que ele quer saber? Se você não está transgredindo os valores que ele, como pai, ensinou, né? Perfeito. Então isso é muito legal, né? Perfeito. Mas, de certa maneira, como eu falei, né, a partir do momento que você começa a ver que a tua empresa, né, a empresa que você ajudou a construir, né, desde a formação, ela está aparecendo mais no caderno policial do que no caderno economia, está na hora de sair. Sim. 2005, conseguiram, através da justiça, né, caçar o direito do Banco Opportunity de continuar fazendo a gestão, indicaram um terceiro para fazer a gestão, porque o processo ia continuar seguindo em justiça, né? A discussão, a briga, e aí indicaram um representante do fundo, que tinha uma participação minoritária, junto com o Opportunity, com a Telecom Itália, tinha um fundo de pensão, que participou desse processo de privatização, que era Previ, do Banco do Brasil, fundo de pensão da Caixa Econômica, enfim, esses fundos de pensões de colaboradores dessas empresas estatais, eles participam de processo de licitação, de leilões, né, de privatizações. Indicaram, né, um novo gestor, e naturalmente esse novo gestor, né, me procurou e falou assim, precisamos aumentar o valor da ação. Porque nessa altura a ação da Brasil Telecom estava lá embaixo. Com certeza. Assumiu um novo executivo, que foi lá, né, temporariamente até tomarem a decisão definitiva se a Telecom Itália assumia, se o Opportunity continuaria e tal. E naturalmente daí cai o lado ruim, né, de RH, que eu sempre comento, que é para se valorizar uma ação de uma empresa, muitas vezes passa por redução de pessoas. Novamente, né, acabei criando, eu lembro até, eu saí em férias dezembro de 2005, saí em férias, acabei viajando com a minha família para o interior do Paraná, e eu tinha incumbência de, quando eu voltasse de férias, trazer uma proposta que tirássemos 2.000 pessoas. Essa era a encomenda que me foi dada. Eu lembro que eu estava na piscina e ficava pensando, né, mas o que eu vou propor e tal. E eu levei 3 propostas, então quando eu voltei em janeiro, levei 3 propostas, uma que pagaria mais, então era 1 salário por ano trabalhado, até o limite de 18 salários, outro que era um pouco menos e outro bem menos, né? Eu levei as 3 propostas. Naturalmente, né, me interessaria, porque eu estava com 18 anos de empresa. Então, se eu saísse naquela ocasião, eu estaria recebendo 18 salários. Mas eu não tinha nada em vista, né? Mas levei a proposta, né, de uma forma, né, isenta, apresentei para o presidente da empresa na época, ele olhou e falou, vamos por essa, que era a proposta de maior valor, pagava 18 salários, 1 salário por ano trabalhado. E aí, né, fizemos todo o processo, daí não foi tão democrático assim, não teve o projeto amanhã, mas foi um PDV aberto às pessoas. Nós tínhamos um alvo de 2.000 pessoas, se não chegasse 2.000,
voluntárias, a gente faria chegar, né? Faria chegar em 2.000. Fizemos o processo, atingimos os 2.000, eu lembro 2.000 pessoas de saída, eu lembro até hoje que eu estava apresentando os números numa reunião para esse presidente, e aí ele perguntou assim, está fechado esse número de pessoas desligadas? Eu falei, não. Ele falou, não? Não, está faltando um. Ele deu aquele silêncio na sala, ele falou, você? Eu falei, não, você não sai. Eu falei, pô, Ricardo, desgastou muito esse processo todo. Minha família em Curitiba está muito preocupada. A minha esposa, na ocasião, já tinha retornado com meu filho, já tinham voltado para Curitiba. Só estou eu aqui. E eu gostaria de sair. Estou com 18 anos de casa, sairia com 18 salários. E aí fizemos um acerto. E esse acerto, né, em reconhecimento, inclusive me pagaram um curso de inglês no exterior. Porque na ocasião eu trabalhei em Banco Nacional, Telepar, Brasil Telecom, cara, não praticava inglês, mal sabia inglês, né? E eu sabia que para minha carreira, eu era gerente corporativo na ocasião, e eu sabia que para minha carreira eu ia precisar inglês em algum momento. Então, né, fiz o acerto, saí com os 18 salários, o curso de inglês, decidi a cidade de Vancouver para ir para lá e fui tirar um sabático. Tive todo o apoio da minha família, dizendo, não, vai, a gente entende que você precisa, é um gap que você tem no teu perfil, vai para lá e fique tranquilo. Fechei um contrato de hospedagem de 6 meses, lá numa casa de família, o curso de 6 meses e tal, peguei o avião e fui. Na hora que eu estava indo para lá, encontrei no aeroporto um ex-chefe meu da Brasil Telecom, que quando começou essa briga de acionistas, o diretor de RH falou, cara, eu não fico aqui, tu vai contra os meus valores. Pegou e recebeu um convite para ser vice-presidente de RH da Volkswagen. E ele foi. Eu fiquei mais 2 anos lá. E eu encontrei com ele no aeroporto, em Curitiba. Ele me contou que ele estava vindo fechar um acordo para ele virar VP de RH do HSBC, com a sede em Curitiba. E ele ficou 2 anos na Volkswagen, mas acabou, a proposta que ele recebeu do HSBC foi muito melhor. Ele acabou saindo de lá e eu encontrei com ele nesse dia. Ele falou, onde você vai? Você saiu do Brasil Telecom? Fiquei sabendo. Saí e tal, eu tô indo para Vancouver. Não, tá bom, se surgir alguma coisa, eu vou assumir daqui 1 mês o HSBC, sede em Curitiba, né, onde eu nasci. Onde estava toda a minha família, e ele falou que se tivesse alguma coisa, ele ia lembrar do meu nome, mas ele estava assumindo a SBC, então não sabia nem o que ia encontrar lá. É aquela conversa rápida, né? Não. Sim. Mas deixando claro que o relacionamento é muito importante, como você citou lá atrás. Foi isso que eu pensei. Ele já estava até preparando na tua volta, então assim, você vai minando, né? E o bom relacionamento, network nessa hora, na boa relação, ganha-ganha, né? Então é fundamental. E aí fui pro Canadá, fiquei 2 meses lá, quando toco o telefone, era esse executivo me convidando para uma posição. Daí ele me ligou e falou assim, olha, tem uma vaga assim e tal, está se abrindo uma empresa aqui em Curitiba, HSBC Global Technology, uma empresa de informática do grupo HSBC, mas que não vai trabalhar, assim, a vinculação dessa empresa é com a HSBC Índia. Que a Índia, né, como todos sabem, hoje eles são referências mundiais em tecnologia. Né? Eles fizeram uma aposta há 30 anos atrás que esse seria o segmento que mais iria avançar no mundo, e eles acertaram, e hoje eles são uma potência em termos de tecnologia. E na ocasião, eles já eram, né, a sede do HSBC Global Technology Mundial era numa cidade chamada Pune, no interior da Índia, perto de Mumbai, que é a capital financeira da Índia. E ele falou, olha, eles resolveram abrir uma unidade aqui no Brasil, porque por mais que eles atendam o HSBC GLT, que era as siglas, né, de Global Technology, o HSBC GLT, a sede é a Índia, só que um dos grandes clientes é o HSBC dos Estados Unidos e do Canadá, e estão em fuso horário completamente diferente. Então, não se falam as equipes. Então, por pressão no HSBC Estados Unidos e Canadá, resolveram montar uma unidade no Brasil, por conta do mesmo fuso e cultura similar. Né? Era muito difícil, né, você pegar um americano do HSBC e mandar para a Índia ficar um tempo, porque ninguém queria ir, ou poucos queriam ir por conta da cultura, alimentação, tudo completamente diferente. E ele falou, olha, então tem uma posição para você aqui, você vai ser o cara de RH que vai tocar essa operação, né, em termos de RH.
Daí eu falei, tá, mas qual que é o meu salário? Ele falou, não sei, você que vai ser o RH, você que vai definir. E qual é o meu cargo? Não sei. Você vai ser o RH, você vai definir. Eu falei, pô... Proposta... Você tá brincando? Eu tô no Canadá, paguei 6 meses de hospedagem, 6 meses de curso, né, que eu tinha ganho da época da Brasil Telecom, e você vai me dizer para eu aceitar um negócio que eu não sei nem o que vai ser. Ele falou, e tem mais, você vai ter que ir para a Índia semana que vem. Eu falei, pô, mas... Como assim? Mas claro, né? A única certeza era que você ia para a Índia, no cargo, na posição. Cargo e salário. E aí ele falou, olha, você vai ter que fazer, a gente vai transferir uma pessoa do HSBC para ser o head dessa unidade, que é um canadense, né, nascido na Colômbia e que vai estar à frente dessa unidade. Então vem para cá, faz essa entrevista com ele, quase certeza, né, que vai dar certo, porque a orientação do HSBC GLT era não transferir todo mundo do banco. Porque se transfere do banco, você está criando um banco. Né? Uma empresa de informática com viés de banco. Sim. E eles não queriam isso. Eles queriam alguém de fora para RH para trazer uma cultura diferente de banco. E aí eles queriam alguém que fosse de tecnologia e eu era de telecom. Então tinha muito a ver. Aí fiz a entrevista com esse executivo, que ia ser o número 1 dessa empresa. Não existia empresa, só existia intenção de montar. E eu acabei confiando, né? Saí de lá, peguei o avião na quinta-feira seguinte. Isso foi uma terça, uma segunda. Na quinta-feira peguei o avião, sexta cheguei. Fiquei final de semana com a minha família. E fui para a Índia. Né? Fui para a Índia já na semana seguinte. Para entender o que era o business. Né? Para daí voltar e ajudar esse CEO a fazer o startup da operação. E aí foi pura confiança, né? Você acreditar numa situação que parecia nebulosa, mas que fazia sentido, né? Afinal de contas, eu ia ser o RH dessa empresa e eu ia definir todas as políticas. E na condição, né, fui para a Índia e acabei ficando lá em torno de 60 dias, passando por todos os negócios, e voltei com a incumbência de fazer as primeiras contratações dos gerentes de áreas, né, gerente de desenvolvimento, gerente de suporte e tal, para efetivamente fazer a inauguração nessa empresa. Nós fizemos a inauguração em agosto de 2006, eu fui contratado em março de 2006, 60 dias depois de ter saído da Brasil Telecom. E aí me deixou uma lição, né, Sérgio? Vale a pena você arriscar, vale a pena, né, se você acredita no teu potencial, acredita na tua competência, vale a pena você arriscar. Eu podia estar, entre aspas, né, na Brasil Telecom até hoje, talvez acomodado numa posição gerencial, não Brasil Telecom, que não existe mais, mas nas empresas que sucederam, e poderia estar bem, né? Mas eu acho que às vezes é bom você sair da zona de conforto para você poder alavancar voos maiores, né? E foi o que aconteceu. A gente montou essa empresa e aí eu tive uma felicidade enorme, né? Que era uma empresa de um grande grupo econômico, do HSBC, que a sede era na Índia, que nem tudo que se aplicava na Índia se aplica no Brasil, porque diferença de cultura, diferença de legislação. E como não era banco, eu não precisava seguir todas as políticas do HSBC Banco Brasil, que era então eu tive a felicidade de poder montar uma empresa, em termos de gestão de pessoas, no que eu acreditava. Eu lembro na época que eu comprei um livro do Great Place to Work, das melhores empresas no ano anterior. E eu segui aquilo, puta, isso funciona para nós, isso não funciona, tal. E ali trazia as práticas deles, né? O que fizeram eles chegarem a esse ranking. A esse ranking, isso. E você foi estudando, e eu fui estudando e fui montando junto com... Daí a gente já estava com os diretores da empresa, que todos os diretores vieram transferidos da área de informática do HSBC Banco para cá. E junto, né, antes de sair a operação, nós tivemos 6 meses para começar, né, o que nós queremos para essa nova empresa. E eu digo que eu tive a felicidade porque eu podia pegar coisas de políticas de RH da Índia, porque o headquarter era lá, coisas que interessasse, a gente podia pegar do HSBC Banco, porque estava à disposição, e poderia contratar de mercado, seguindo o Great Place to Work, o que as empresas praticavam. Então eu montei, né, ajudei a montar uma empresa, uma grande empresa forte,
mas começando do zero e colocando o que eu acreditava em termos de gestão de pessoas. E isso, Elcio, é muito legal, até porque eu sei que o resultado da GLT lá na frente foi uma empresa também, foi Great Place, não sei se foi a primeira, não lembro exatamente como é que ficou, né? Mas foi bem ranqueada. E isso é muito bacana que a pessoa por trás disso era você, obviamente, que tinha 100% de autonomia para poder desenvolver isso, mas acho que ali você fez um papel muito importante, não só de RH, mas um papel muito importante de cultura. Uma cultura baseada o quê? Alinhada com a estratégia do negócio e, obviamente, assim, você era cobrado por resultado. Sim. Né? Não tem como não ser diferente isso, né? Mas trazer pessoas diferentes, com uma percepção diferente, não pode ser uma característica banco. O primeiro desafio está aí. O primeiro desafio de cultura é mudar o viés de banco, porque é uma empresa de tecnologia, né? E isso tudo você foi formando com base no teu conhecimento, estratégia e, obviamente, também consultas, né? Em tornar essa empresa diferenciada. Então, você foi um elo muito importante, obviamente, você e sua equipe ali atrás, para fomentar uma cultura da qual você gostaria e acha que ela era correta para desenvolver resultados dentro da GLT. Né? E isso, para mim, é muito legal, Rafa. A gente vê hoje muitos grandes players no mercado que tem esse desafio, principalmente em processos ali de fusão, né, características diferentes. Privatização também. Privatização, isso. E isso que o Elcio trouxe aqui é um baita do ensinamento, né? De como fazer. Lógico, ele tinha 100% de autonomia, mas o desafio não é fácil e não é uma corrida de 100 metros. Sim, né? eu acho que maratona, né? Sim, eu acho que já até parte de que a cultura, ela sim é o centro do negócio, é o que faz o negócio ir para frente também, né? E a gente está vivendo, trazendo um pouco mais para o presente, né? A gente está vivendo um momento que cultura ela virou um negócio legalzinho, né? Aí eu bato muito nessa tecla que o Google ele fez ter essa confusão, né? Tem alguns livros que falam, né, da cultura do Google, né? Gente andando de bicicleta dentro do escritório, é o tobogã, é o videogame, a todo piscina, mundo colocava todo mundo. Então, acho que o que eu tô ouvindo nesse episódio aqui é muito legal, porque você começa a ver a profundidade que é gestão de pessoas, a profundidade que vai a cultura, né? Até onde a gente pode trabalhar a cultura para que ela seja realmente o centro de algo que vá crescer e vai prosperar no futuro, né? E eu até queria aproveitar também, a gente está falando aqui muito da história do Elcio, que está muito legal de ouvir, acho que as pessoas vão gostar muito de ver esses detalhes, essas coisas, né? A prática, como é que foi, o dia a dia, como que é esse profissional, né? O dia a dia do profissional, os desafios que você passou. Sim. Mas trazendo também de novo para o presente, em relação, a gente está falando do Great Place, né? A gente viu que a Unidas ela é uma das melhores empresas para se trabalhar aqui no Paraná, né? No ano passado ficou em 6º lugar, né? Mas tá na frente de grandes empresas que também fazem boa gestão de pessoas, né? Se eu não me engano, é Volvo, Renault, Electrolux, né? E não desmerecendo, mas Boticário. Então, eu queria que você explorasse um pouco mais aqui as ações, né? O que motivou, o que vocês fizeram lá para ter esse grande sucesso. Eu imagino também que cada vez mais o objetivo é subir nesse ranking. Então, trazer um pouquinho pra gente, né? Essa tua experiência também. O que eu sempre falo, assim... Eu acredito muito no conceito do GPTW. Tá? Não para sair no ranking, sair na revista. Não é o selo por si, né? Sim. É que é um modelo de gestão. Né? Então, assim, todo ano você é avaliado. Todo ano você tem que evoluir nas suas políticas. E quando eu falo evoluir nas políticas, não é gastar dinheiro a mais com isso. Né? É uma atenção a mais que você vai dar ao funcionário, é estar disposto a enfrentar algumas conversas mais difíceis com o funcionário, é ser transparente, é tentar colocar ele sempre próximo das decisões, é saber ouvir. Né? Então, eu acho que tem vários conceitos de EPTW que ajudam muito as empresas a evoluírem em termos de gestão de pessoas. Né? Então, eu sempre falo isso, não é para ganhar prêmio. É claro que, indiretamente, é a forma do RH contribuir para as organizações e expor o nome positivamente da marca empregadora. Ter um reconhecimento. Mas é uma consequência. Mas é uma consequência. Exato. Então, eu acho que a gente tem que ter alguma coisa sempre de preocupação. Né? E como eu falei, não gasta mais por isso. Né? Você pode ter várias ações internas, como a gente vem fazendo na Unidas, que não nos faz gastar mais. E sim a forma como se faz a gestão interna e as pessoas saberem aonde você quer chegar. Né? Aonde você quer chegar, você quer evoluir. Né? Então, como meta, muitas vezes eu me coloco que, ano que vem eu quero chegar numa classificação maior. Né? O que eu preciso fazer para chegar lá? Né? E isso eu acabo compartilhando com os meus pares, que acreditam nesse modelo também. Né? E só voltando no caso da GLT, não tinha como a gente errar. Né? Me deram um
caderno em branco para escrever uma história. Né? E eu escrevi da melhor forma possível junto com o meu chefe, com os meus pares. Ou seja, a gente pegou o que tinha de melhor de cada uma dessas unidades, implementamos. Em 2 anos fomos participar do GPTW e ganhamos entre as melhores do país. Nós ficamos, acho que em 35. Isso na primeira pesquisa. E que foi, inclusive, reconhecido pelo GPTW, que foi a empresa mais jovem a ocupar uma posição nacional. Né? Legal. Mas eu falo, não tinha como errar. Né? Eu tive liberdade para escolher o que a gente queria implementar. Na verdade, até tinha, Nelson. Se é um papel em branco, você escreve o que você quer, né? Exatamente. Agora, você não errou por quê? Uma bagagem grande por trás e uma sensibilidade em que fazer e o porquê fazer, né? E a gente... E era curioso porque, assim, um baixíssimo turnover dessa empresa e não eram os melhores salários. Né? E a gente até brinca, porque o HSBC Banco tinha uma área de TI que pagava mais. Né? Porque tinham pessoas que estavam há muitos anos lá e tinham um salário maior. E as pessoas queriam vir trabalhar no GLT mesmo para ganhar menos. Sim. Claro que a legislação não permite, né? Porque era empresa do mesmo grupo econômico. Mas as pessoas queriam porque elas viam um potencial enorme dessa empresa crescer e fazer com que elas crescessem como profissionais. Então a gente teve alguns problemas nesse sentido. As pessoas... A gente colocava vaga no mercado, um monte de gente de TI do banco queria participar do processo seletivo. Sim. Mas aí você traz muito, Nelson, como é importante, né? Porque a questão do salário, a gente sabe, hoje não é o principal ponto observado pelas pessoas em termos de carreira, né? Tem ali o plano de carreira, transparência, fit cultural, tem diversos pontos de salário. Não sei se está ali entre 5ª a 6ª posição. Não, tem até o estudo do próprio GPTW americano, que é muito legal, que ele fala que 60% da decisão das pessoas aceitarem trabalhar numa empresa, ela passa por três pilares aqui, né, os maiores, né, que compõem esse 60%. O primeiro deles é a cultura. Né, cultura organizacional. O segundo deles é a liderança direta dessa pessoa. Né, e a terceira é o plano de carreira, né, ela ter clareza do futuro dela na empresa, ter essa visibilidade. O salário ele é 5% dessa decisão. Só que aí teve pessoas que questionaram esse resultado, né? Falando, claro, né, para cargos altos, né, para gestão, cargo de liderança. E também foi feito um estudo para cargos menores, júniors. Muda-se pouco a porcentagem, de 60% vai para 58%, mas a ordem não muda. O salário continua sendo 5% dessa decisão. Então isso reforça muito que realmente, né, tem que ter uma combinação, claro, mas que cultura sim é um principal fator. Então você que está se candidatando numa vaga, né, as pessoas querem olhar, né, e aí que favorece também as empresas precisam olhar para a estratégia de marca empregadora, precisa atrair essas pessoas, né, olhar para elas fazendo a propaganda da própria cultura, né? Só que para você fazer propaganda da tua própria cultura, você tem que priorizar que ela seja também bem estruturada, né? Que a cultura, você ter o material para poder fazer a propaganda disso, né? Então isso é bem legal esse caso, né? As pessoas, elas queriam sair de um salário maior para um menor por conta do projeto. É isso que é o ambiente, né? O ambiente que elas encontraram. Exato. E o que foi bacana também, né? Por exemplo, né? Eu comecei a estudar o mercado de tecnologia. Por que as pessoas trocavam tanto de emprego? Né? E tal mercado de tecnologia, né? Profissionais de tecnologia, o mercado aquecido, e você começava a olhar e a troca era muito grande. O turnover nessas empresas era muito grande. Né? Mas eu fui estudar e eu comecei a identificar que não tinha assim, não criava muito vínculo. Né? Tava ali num projeto, terminou o projeto, o cara pegava a mala e ia embora para outro projeto. Então não conseguia... Né, se identificar com uma cultura de uma empresa, porque não dava tempo, saía antes. Eu falei, essa é uma coisa que vou ter que trabalhar como RH, para que as pessoas permaneçam na empresa, né? E que não seja por salário, né? Não seja por salário só, que aí acaba entrando num viés perigoso, que a pessoa está lá por salário, se de repente por algum motivo não tem salário ou não agrade, ela vai embora, né? E aí eu peguei um exemplo bacana da Índia, do HSBC, do meu headquarter lá, né? Que eles faziam a cada ano, eles faziam o Winter Games, a cada 6 meses, né? O Winter Games e Summer Games. E um dia eu peguei e fui para lá, eu fui 6 vezes para a Índia, né? Para buscar conhecimento, para reuniões, né, de diretoria e tal. E eu fui numa dessas vezes lá e fui assistir o que era o Winter Games. Então eles pegavam a empresa, que na época tinha uns 5.000 funcionários, dividiam em grupos e faziam jogos internos, né? Voltei com essa ideia, eu falei, sensacional e tal, vamos
tropicalizar, vamos fazer alguma coisa que faça sentido pra gente. E a gente começou a fazer isso. Então, a cada 6 meses, Summer Games, Winter Games, a gente lançava esse programa, pegávamos as pessoas, na época nós estávamos com 300 funcionários, quando nós fizemos os primeiros jogos internos, né? E a gente fazia torneio, né? Então, assim, como era empresa de tecnologia, um dia eu cheguei para um gerente lá e falei, desenvolve um software que faça randomicamente o sorteio desses 300 funcionários em 5 equipes, né? Então ele fez e tal, definimos as equipes, e aí fomos escrever as regras, né? Então teve torneio de corrida com colher, ovo na colher, corrida de saco, né? Tinha futebol, tinha vôlei, tinha tal. Tinha o torneio do mascote, do melhor mascote, né? E as próprias pessoas voltavam, os participantes e tal. Enfim, virou um negócio bacana. E era um dia só. Então a gente anunciava que depois de 3 meses teria os Summer Games ou Winter Games. A gente fechava um clube e faziam todas as provas, né? E a gente chamava as famílias. Então as famílias iam lá torcer, né, pro seu pai, pro sua mãe, enfim, levava-se a família, fazia um almoço coletivo com todo mundo junto e tal. E veja que interessante, quando a gente lançava, do momento que eu lançava o edital do Winter Games ou do Summer Games, até 3 meses depois, ou seja, dura 6 meses, o turnover era 0. Raramente saía alguém, porque as pessoas queriam fazer parte do torneio, né? E o negócio que você pensa assim, pô, eu vou gastar dinheiro fazendo torneio, não sei o que. Cara, fora do expediente, né? Naturalmente, no final de semana. Mas o sucesso que você tinha disso fazia com que o turnover era 0. Daí as pessoas vinham me procurar. Pô, enquanto o turnover no segmento de tecnologia era 4%, 5% ao mês, o nosso era 0. E era próximo a 2, 3 no ano. Você vê como é importante também olhar de um aspecto que a gente olha hoje muito para tática. Né? É o Summer Games, é o jogo, é o engajamento, mas olha de uma forma isolada. Né? Mas me chamou a atenção na tua fala, Elcio, que você falou assim, eu fazia o jogo, mas tinha um objetivo por trás, tinha uma meta por trás. Isso turnover 0. Sem dúvida. Então, assim, isso é importante. Exato. E hoje a gente vê isso no mercado, que as pessoas elas pegam referência, tanto que a gente faz alguns testes de conteúdo mesmo, e os conteúdos que mais bombam é você ensinando a tática. Ideias de evento, ideias de ações de engajamento. E aí, tá, tudo bem, mas onde você vai conectar isso a resultado? Por que fazer? Exato, né? Exatamente. Vou tirar disso, né? Conectar essas ações a um resultado. Então, eu achei muito legal que, claro, aqui a gente tá falando de uma métrica que é mais fácil de medir, que a gente tá falando do turnover, mas existe. Por que o turnover é 0? Porque você tá aumentando o senso de pertencimento, a pessoa tá ali com vontade. Orgulho da marca. Orgulho da marca. Tudo. Então, isso já... e acaba que o colaborador, ele vira um promotor da tua marca, né? E automaticamente você tem uma melhor marca, um melhor índice de marca empregadora também, porque você está fazendo o teu colaborador ser o promotor da marca, né? Então, acho que esse é um ponto de aprendizado muito legal e que as pessoas têm que olhar para isso, né? Você está fazendo algo, mas sim, você tem uma meta, você tem um objetivo, tem uma clareza ali que você precisa atingir, né? E essa foi uma das ações, nós tivemos várias ações. Né? Outra coisa que a gente fez, como era uma empresa que desenvolvia software para o HSBC fora do Brasil, as pessoas tinham que ter inglês. Então, toda a comunicação interna era em inglês. Mas eu não tenho um nível avançado. Mas, diariamente, você lendo os comunicados, você vendo palestras, você... uma das coisas que a gente pegou também do HSBC Índia foi a Universidade HSBC Global Technology, né? Então, isso aí é treinamento em inglês à disposição, né? Então, as pessoas começaram a ver que elas iam crescer não só profissionalmente, mas pessoalmente. Aprendendo um segundo idioma, né? Aprendendo um terceiro idioma para alguns. Então, foi um somatório de coisas que eu falei assim, o salário não era o maior. Aliás, né, reclamavam porque a gente pagava pouco. Mas depois que a pessoa conhecia o todo, ela se juntava a gente, ela vinha trabalhar com a gente. Então, foi uma bela lição. Nessa ocasião, naturalmente, a gente ganhou prêmios, começou a se destacar na sociedade, né, aqui em Curitiba e tal. E aí o meu nome ficou em evidência. Aí foi quando eu recebi um convite para conversar com a Positivo Tecnologia, né? Positivo Tecnologia. Na época eu lembro que o Red Hunter me ligou e eu falei, putz, mas eu acho que Positivo Tecnologia não me interessa, eu acho que é muito pequena, né? Porque quando eu saí para ir morar em Brasília, Positivo Tecnologia
tinha recém começado, tinha 200 funcionários, né? E eu fiquei com aquilo na cabeça, né? Positivo de tecnologia era pequeno. E aí o Headhunter falou assim, pô, Elcio, mas os caras estão com 6 mil funcionários. Eu falei, opa, estão com faturamento de não sei quantos milhões. Eu falei, cara, né, me surpreendeu, porque eu tinha a imagem, antes de ir para Brasília, que era uma empresa pequena, né? E aí aceitei conversar e fui conversar, participei da entrevista lá com o fundador e atual presidente da Positivo Tecnologia. E, pô, me encantei, né? Me encantei por ele, me encantei pela empresa, pelo sucesso, né? Uma empresa começou do zero, um caso espetacular de empreendedorismo, e aceitei o convite e fui, né? Foi muito triste a saída do HSBC, GLT, porque eu ocupava uma figura muito forte lá, né? Então, teve uma certa dificuldade de sair, mais pelo coração, porque assim, eu criei aquele bebê, né, junto com meus pais, com meu chefe, mas assim, a parte de cultura eu sei que eu tive uma contribuição enorme ali, né? E entreguei uma empresa com 600 funcionários em 4 anos, né? Eu fiquei 4 anos lá, e uma das melhores de trabalhar no país, né? Então, eu achei que eu cumpri meu papel. Aceitei o convite. E comecei a estudar a Positivo Tecnologia. Quando eu entrei, foi em 2010. Ela tinha um turnover, era em torno de 7%, 8% ao mês. Então você analisa 12 meses, praticamente troca a empresa em um ano. Então é um negócio assustador. É uma empresa que começou pequena, cresceu demais, mas enfrentava a dor do crescimento. Então, convivia com greves, convivia com roubo de componente, né, memórias de computadores, operação tartaruga, né, os funcionários às vezes faziam operação tartaruga para protestar. Assim, e não foi, assim, não tinha uma culpa da empresa. Na verdade, a empresa cresceu muito rapidamente e não deu tempo de se estruturar, né? Com políticas de RH para realmente montar, estar preparado para aquele momento da empresa, né? E eu lembro que eu cheguei lá e, né, naturalmente se assusta, você fala, pô, né, tá desse jeito, tem muita coisa para fazer. E aí a gente foi fazendo, e quando, né, bom, começou a cair o turnover drasticamente, começou a gente ficar muito mais próximo do que é um turnover de uma indústria, né? E a gente teve muito sucesso lá também. Tanto é que eu saí de lá em 2019 com a empresa pronta para estar competindo entre as melhores do país em termos de GPTW, né? E logo na sequência que eu saí, ela acabou participando do processo e figurou entre as melhores, né? Bom, aí eu continuei na positiva, a gente conseguiu reverter os indicadores, né? Sair numa condição que a empresa teve o sucesso, cresceu, estruturado, montamos tudo que precisava montar, estruturamos o RH. E tanto é que logo na sequência que eu saí, participamos do GPTW e acabou sendo participando da lista de uma das melhores. Mas e por que eu saí? Porque eu estava na crise dos 50 anos, né? Então, chegando aos 50 anos, né, 35 anos de RH, eu falei, pô, eu preciso fazer alguma outra coisa, né? E foi aí que eu, né, aprendendo com a Positivo, que é puro empreendedorismo, eu falei, cara, eu preciso empreender. Eu me formei em administração pela Universidade Federal do Paraná e lá na faculdade também incentivavam muito o empreendedorismo. Eu falei, cara, eu preciso me empreender, né? Estudei vários mercados, o que eu queria fazer e acabei partindo para a culinária, né, montando um açougue, que a gente chama de açougue moderno, que é o Boimbir. Né? Com mais 2 sócios, a gente inaugurou e eu larguei tudo, né? Fiz minha despedida do RH e fui tocar o Boimbir e eu precisava aprender, né? O que é esse segmento que eu estou entrando. Então fomos lá para cozinha, para compra, para caixa, para atendimento e eu fiquei 1 ano e meio aprendendo tudo isso. O Boimbir foi inaugurado em 2018, em outubro, eu saí da Positivo em setembro de 2018, saí para fazer a inauguração. Conseguimos crescer, estamos hoje com 3 lojas, mas eu fiquei 1 ano e meio lá só. Por quê? Porque chegou uma hora eu vi que eu estava atrapalhando, né? A gente já tinha estruturado a empresa, já tinha colocado conceitos de governança, já tínhamos procurado os profissionais adequados com experiência para cada área, e aí eu recebi um convite de Ouro Verde.
A Ouro Verde era uma empresa familiar que estava sendo vendida, foi comprada por um grupo de investidores, um fundo, na verdade, canadense, que é a Brookfield, e eles queriam trocar toda a diretoria, que era tudo vinculado ao antigo proprietário, por profissionais de mercado. Eu recebi o convite para ir jantar com o que seria o CEO dessa nova empresa, da Ouro Verde, já comprada pela Brookfield, e na primeira conversa, me apaixonei pelo projeto, me apaixonei pelo gestor, achei um cara que poderia agregar muito para minha carreira e aceitei voltar. Então eu fiquei 1 ano e meio fora do mercado, por opção, já tinha feito despedida do mundo do RH e eu acabei voltando atrás e aceitando o convite e me juntei na Ouro Verde em fevereiro de 2019. De 2020. Logo em seguida veio a pandemia, nós tivemos uma dificuldade enorme para manter o Bom Beer, porque os restaurantes ficaram fechados por um bom tempo. E, de certa maneira, graças a eu ter voltado ao mercado de trabalho, eu consegui, com o meu salário, com as condições que eu tinha, bancar o Bom Beer, e ele continua cada vez mais forte. Como eu falei, inauguramos a 3ª unidade agora no Parque Shopping Barigüi. Mas teve um passo a mais, ou seja, a Ouro Verde, que foi comprada por esse fundo, era terceirização de frota. Então, contrato com empresas jurídicas para terceirizar a frota de carros, de caminhões, equipamentos pesados, mas não tinha o rent-a-car, que é aquela locação diária que tem em aeroportos e tal. E sempre foi uma ideia do fundo de investimento que a Ouro Verde tivesse isso. Quando surgiu a oportunidade de comprar a Unidas. A Unidas era uma das maiores, uma das maiores empresas nesse segmento, e a gente acabou comprando a parte de rent-a-car da Unidas e vindo o nome para a gente. A outra parte acabou não vindo, que era a terceirização de frota, porque nós já tínhamos pela Ouro Verde a terceirização de frota, então a gente comprou só a parte de rent-a-car e a marca. E aí começou mais um desafio, como tantos outros que eu enfrentei, de cultura. Por quê? Porque eu tinha 2 empresas, uma familiar, não atendia varejo, 50 anos de idade, a empresa estava completando 50 anos em 2023. A gente já tinha feito todas as campanhas de engajamento dos funcionários pelos 50 anos da Ouro Verde quando comprou a Unidas. Ou seja, nos 50 anos da Ouro Verde não ia mais existir Ouro Verde. Então tinha muitos funcionários de muito tempo de casa e que eu tinha que trabalhar essa sensação de que eles estavam indo para uma situação pior. Não, estavam indo para uma condição melhor, porque estava indo para uma das marcas mais valiosas do país, que é a Unidas. Mas tinha o conceito dos 50 anos que não ia existir. Tem um apelo sentimental também. Apelo sentimental total. E aí a gente começou a fazer e tomamos algumas decisões acertadas. Juntamos as 2 empresas em outubro de 22. Desde o primeiro dia já adotamos o nome Unidas. Era a véspera da eleição presidencial, onde tinha o nós contra eles. E a gente pensou da possibilidade de manter um período Ouro Verde separado da Unidas. E aí caiu a ficha para mim, dizendo assim, se a gente fosse para essa linha de ter 2 marcas, ia ter o conceito nós contra eles. Exatamente. Então vamos adotar já no primeiro, vamos fazer um trabalho muito forte com o time da Ouro Verde, que é uma mudança para melhor. E receber de braços abertos as pessoas da Unidas, porque eles também podiam estar sentindo que eles estavam sendo comprados por uma empresa menor. Sim. A gente fez todo um trabalho dizendo que não, vocês estão sendo comprados por um fundo que é um dos maiores do mundo, um fundo canadense. Fizemos essa junção a partir do dia U, que a gente chamou de dia U, que foi o primeiro dia, o dia 1º de outubro de 22, todo mundo era Unidas, do dia para a noite trocamos tudo, onde era verde Ouro Verde, no dia seguinte era tudo azul Unidas, e a gente conseguiu fazer essa transição de uma forma muito boa. Continuamos, as 2 faziam parte do GPTW, as 2 já tinham esse conceito estabelecido. Eu consegui dar continuidade ao conceito que já estava na Unidas, mesmo juntando as 2 empresas, com toda a insegurança que qualquer fusão gere, a gente conseguiu estar entre as melhores e continuamos, 2022, entre as melhores do país para se trabalhar, 23 e 24. Ou seja, conseguimos fazer uma junção de culturas, eu diria até similar. Nós fizemos um trabalho com uma consultoria para identificar a diferença de cultura. Tinham poucos gaps,
o que me ajudou muito, e hoje eu digo que a gente está cada vez mais forte. Na fusão estávamos com 3.600 funcionários, hoje estamos com quase 5.500, ou seja, em 2 anos crescemos 2.000 pessoas, sim, mantendo um clima, né, e um turnover bastante controlado. Sim. E na tua visão, Elcio, olhando todo o teu histórico, essa carreira, né, de quanto, quase 40, mais de 40 anos? 40, eu vou fazer agora em maio 41 anos. 41 anos de RH. Então tem muita bagagem. Mas não sou velhinho não, é que eu comecei muito cedo. Você começou com 15 anos, né? Exatamente. Começou tem que muito deixar claro isso. Não, né? É bom reforçar, né? Reforçar. Quem começou cedo, mais de 40 anos, mas tem aí uma história, uma bagagem muito rica para compartilhar, né? E olhando esse último desafio da Unidas, e obviamente você está hoje num papel de grande relevância na Unidas, o que você enxerga, assim, qual foi o fator de sucesso nessa junção, né? Porque está juntando pessoas com culturas diferentes, está juntando sistemas diferentes, ou seja, toda essa conexão, ela tem que ser muito bem azeitada para ser uma empresa única, com valores, com propósitos direcionados. Na tua visão, como principal executivo de RH, o que você acha que foi o fator de sucesso e sem isso não daria certo nunca? Eu acho que assim, primeiro, a alta liderança está comprada com o projeto. Todos os diretores estavam comprados com esse projeto. Os diretores que vieram com a Unidas e os diretores que eram da Ouro Verde, que assumiram as correspondentes áreas. Então, por exemplo, eu era responsável pelo RH da Ouro Verde. Com a fusão, eu fiquei responsável também pelo RH da Unidas que veio. Ou seja, eu assumi uma área. E todos os meus pares na Ouro Verde fizeram o mesmo, assumindo as áreas correlatas que vieram, né? Então, todos estavam comprados com o projeto. E aí a gente trabalhou na comunicação, no desdobramento dessa confiança que todos nós tínhamos com o sucesso do projeto, passando por todos os níveis, né? Atendentes de loja, motoristas de caminhão. Só para você ter ideia, dos 5.500 funcionários que nós temos, 1.500 são motoristas de caminhões. A gente terceiriza a frota de caminhão, de trator, de pilhadeira e tal, com o motorista, que é funcionário nosso. Então eu tinha que fazer chegar, e o motorista não tem e-mail, não tem computador, tá na estrada tinha que fazer uma estratégia de comunicação que eu conseguisse engajá-lo para esse novo momento da empresa com os recursos que eu tinha. E daí para cada grupo de pessoas a gente teve que adotar uma estratégia diferente. Mural, conversa, né, pauta de líderes conversando com seus liderados. Nós tivemos que adotar várias ferramentas. No primeiro dia a gente criou um novo portal de comunicação interna, né? Inclusive para celular, né? Porque o motorista ele não tem computador, mas ele tem o celular dele. Sim. Então ele pode usar, se ele quiser se vincular ao nosso portal, ele poderia também. Então fizemos várias ações, mas o fundamental foi a transparência da informação e fazer chegar em todos os níveis da companhia. Vendendo que é um negócio melhor, né? Sim. O pessoal da Ouro Verde, eles estavam entrando numa marca que é a 21ª marca mais valiosa do país, e para o pessoal da Unidas dizendo que eles estão entrando num grupo forte, que está em Ouro Verde, mas tem um grupo fundo mundial muito forte, muito relevante. Legal. Eu acho que a gente converge, né, Elcio? Até a gente chegando aqui nos nossos últimos minutinhos aqui da conversa, que inclusive está sensacional. Sim. Uma história e tanto, né? Uma história e tanto. Mas eu acho que a gente converge em uma coisa muito importante, né? Fazer as ações de comunicação, de RH, não só fazer por fazer. Eu sempre defendi muito que a comunicação, o RH, a cultura, ela deve ser estratégica. Mas muitas vezes, e a maioria das vezes, a gente tem dificuldade de tangibilizar isso. O que é ser estratégico? Né? Como o Rafa comentou, às vezes a gente vai tático, mas ok, o tático é o meio. Mas como a gente consegue de fato garantir que seja estratégico? E para mim, e aí eu queria ouvir tua opinião, para mim ser estratégico é estar linkado nos principais objetivos da organização, né? E a comunicação, ela tem que ser um elo extremamente importante para fazer com que a empresa chegue nos objetivos que ela queira com as ferramentas e com o time que ela possui hoje. E a comunicação RH, para mim, é o motor disso tudo. Não sei o que você acha em relação a isso, né? A área de RH, de fato, fazer parte do negócio da empresa, né? Isso é uma coisa que eu sempre, por todas as empresas que eu passei, eu sempre deixo muito claro para o meu time, né? Não basta só ter conhecimento em recursos humanos. Não basta só ter... saber o que o RH faz e as entregas. Você conhece o negócio que você participa. Exato. E isso a gente insiste muito. Então, é claro que as pessoas do nosso time hoje da Unidas, eles participam muito ativamente do negócio.
né? Eles sabem o que a gente vende, eles sabem as dificuldades que a gente tem, eles sabem o quanto o mercado impacta no dia a dia da empresa. Você tem que ir além. Então, só o conhecimento do RH não basta. Tem que ir além disso. E as pessoas compram e entendem. A partir do momento que todos os profissionais de RH entendem o porquê eles existem ali, por que eles estão ali, que é por uma condição maior de negócio, as coisas fluem muito mais. E a gente, naturalmente, participa do board da companhia, né? Então, todas as reuniões de board da companhia, o RH está presente. Por quê? Porque mesmo não sendo tema direto de RH, qualquer decisão que toma lá vai impactar de pessoas. Porque hoje empresas são formadas por pessoas. Total. Exato. Exatamente. E também não olhar para métricas vazias, né? Isso é importante, né? Então, olhar para métricas que realmente mexem um ponteiro da empresa, né? Então, realmente ter esse entendimento do negócio contribui para você olhar para as métricas que fazem sentido e não olha só para abertura de e-mail, engajamento na intranet, que é importante, mas a gente entende que ela é muito mais uma métrica de caminho, né? De mostrar o caminho, se você está fazendo a operação correta, ela é um indício disso, né? Mas não é algo que vai dar um resultado para você comprovar. Ela não é o fim, né? Mas acho que é isso, né? É isso aí. É isso aí. Bom, gente, então estamos chegando aqui no finalzinho, mas Elcio, acho que para mim aqui o grande aprendizado, né, que você trouxe aqui, né? E para mim uma coisa que me marcou muito, não sei se para você também, Rafa, mas me marcou muito a questão do quê? A proatividade, o interesse, fazer a coisa acontecer e não depender dos outros nos aspectos de terceirizar a responsabilidade. Você é protagonista da tua carreira. Sim. Você é responsável em chegar aonde você quer chegar. Só depende de você, né? Baseado em quê? Relacionamento, né? Bons relacionamentos que vão te projetar em oportunidades interessantes, como bem você colocou aqui. Criar alianças. Criar alianças, né? Então isso para mim foi um grande ensinamento aqui, uma grande mensagem que acho que foi um fator decisório para você chegar onde você está hoje, né? Como executivo, como pessoa, como profissional e obviamente inspirando não só a audiência que está nos assistindo, mas também o teu time diariamente, né? Então, obrigado, Elcio, pelo compartilhamento, obrigado pela mensagem. Rafa, não sei se tem algum ponto a mais para a gente concluir. Não, agradecer também a presença do Elcio, o papo foi muito bom, muito legal. O meu aprendizado também foi voltado para essa iniciativa, mas também olhar e sempre estar conectando as ações com algo que importa para o negócio, algo que mexe ponteiro mesmo. Então isso é muito importante também aí para os executivos saberem, né, para as pessoas principalmente aí de comunicação entender que tem um papel sim relevante e tem como comprovar resultado. Show. Então Elcio, também agradeço tua presença aí. Maravilha. E no meu primeiro episódio também, né? Então, vamos que é isso aí. Isso aí. Elcio, e deixar uma palavrinha pro pessoal. O que você, pra gente concluir, chave de ouro? Eu gosto sempre de reforçar um ponto, né? Acreditem nas pessoas. Acreditem em todas as pessoas. Elas sempre têm muita coisa boa para oferecer. Você precisa entender cada um como um ser humano diferente. Como um ser humano onde ele tem aspirações, tem vontades, mas ela pode te entregar o que você espera. Basta você acreditar e se aproximar desse profissional. Ela vai te surpreender. Então, acredite nas pessoas, aposte nas pessoas e eu tenho certeza que o sucesso será garantido. Obrigado, gente. Sensacional. Elcio, bate aqui. Valeu, Rafa. Valeu, obrigado pelo tempo de vocês aí. E, pessoal, acompanhe a gente nas redes sociais. A gente vai deixar aqui embaixo o nosso @. Elcio, vamos compartilhar também o teu @ no LinkedIn para o pessoal poder te seguir, também te acompanhar. Né? E é isso aí, pessoal. Obrigado. Esse aqui é a segunda temporada, primeiro episódio. Em breve a gente vem falar mais com pessoas extremamente inspiracionais, interessantes, conversas bacanas, leves sobre negócios, pessoa, cultura. E é isso aí. Pessoal, um grande abraço. Valeu. Tchau. Valeu. Tchau, tchau.